Bom, pessoal, dando continuidade aqui, então, nós vamos falar um pouquinho sobre as características do carbono. Então, como ele é o principal elemento da química orgânica, ele vai ser o nosso foco daqui por diante. Então, lá no início, do século XIX, quando a teoria da força vital foi derrubada, através da síntese de um composto orgânico em laboratório, passou-se então a saber-se que os compostos orgânicos, na verdade, são compostos que contêm átomos de carbono. Então, o problema que se apresentava para os químicos da época não era determinar a composição dessas substâncias orgânicas, mas sim descobrir como os átomos se uniam para dar origem a essas moléculas, tá? Como que era possível ter tantas combinações diferentes, formando tantos compostos diferentes a partir de tão poucos átomos, porque se a gente for observar os compostos orgânicos, eles são unidos por ligações covalentes, e essas ligações covalentes são feitas entre ametais, Então, se a gente for olhar lá na tabela periódica, a região onde os ametais se encontram é uma região que abrange uma parte bem pequena da tabela, o restante são todos metais, Então, a grande questão era essa, Como que acontece o arranjo entre os átomos? Então, aqui a gente vai encontrar os estudos realizados por Cooper e Kekulé, dois cientistas que começaram então a se aprofundar nos estudos sobre o átomo de carbono. E eles estabeleceram 3 postulados, A pesquisa deles pode ser resumida em 3 itens. Tá? Então, o primeiro, carbono é tetravalente ou tetravalência constante, quer dizer que o carbono sempre vai realizar 4 ligações, tá? 4 ligações covalentes. Essa é a primeira, Primeiro item, primeiro postulado. O segundo seria, as 4 valências do carbono são equivalentes, tá? No material de vocês aqui, a gente tem, as 4 ligações simples do carbono são iguais, tá? Então, são todas as valências deles são equivalentes. E o terceiro item, que seria o encadeamento constante, quer dizer que os átomos de carbono podem ligar-se entre si, originando cadeias, cadeias carbônicas. Isso a gente vai ver bastante a partir de então. Aqui embaixo a gente pode ver, passei demais. Aqui embaixo a gente pode ver um quadrinho que eu coloquei também lá na lista de exercícios, tá? Esse quadrinho eu passei no quadro também para algumas turmas que tiveram a primeira aula completa, tá? Então, aqui a gente tem os elementos, os organógenos, que vão aparecer bastante aí na química orgânica, a valência, tá? Essas valências a gente consegue verificar lá no grupo da tabela periódica, onde esses elementos se encontram, nas famílias. Então, lembrando aqui dos prefixos, tetra para 4, mono para 1, bi para 2, tri para 3, e aí as possibilidades de ligação. Então, quanto maior for a valência do elemento, maiores são as possibilidades de ligação com outros elementos. Quer dizer que vai poder se ligar de formas diferentes, tá? Quanto menor a valência, menores as possibilidades. Então, a partir daí, a gente pode concluir, que os halogênios, que são os elementos lá da família 17, e o hidrogênio, que está aqui também, que são monovalentes, só tem uma possibilidade de ligação, Eles não têm como fazer ligações covalentes diferentes, tá? Então, cuidem para não representarem nenhuma aberração para mim em prova, tá? Prestem bem atenção aí. Então, a partir do bivalente, a gente já vai ter 2 possibilidades diferentes, E o tetravalente, que seria o carbono aí, que a gente vai usar bastante, tem 4 possibilidades, então, de ligações. Tá? Seguindo o nosso assunto, nós vamos cair, então, na hibridização ou hibridação do carbono. O que seria esse fenômeno?
tá? Ele é um fenômeno que permite ao carbono realizar um número maior de ligações, aumentando assim a sua estabilidade. Então, é um fenômeno que consiste na fusão de orbitais atômicos, de orbitais onde ficam os elétrons, e esses orbitais vão se juntar para transformar um orbital novo, que aí a gente chamaria de um orbital híbrido. Vocês devem conhecer essa palavra, né, esse termo híbrido, né, que é a fusão de duas coisas diferentes para formar uma coisa nova. Então, o carbono é capaz de fazer isso, ele forma orbitais híbridos. Tá? Então, ele é um elemento muito especial por isso. Então, o carbono, né, pode apresentar 3 híbridos diferentes. Tá? O nome desses híbridos, a gente tem o carbono sp3, o carbono sp2 e o carbono sp. Tá? Então, são os 3 híbridos que o carbono é capaz de originar, né, a partir da fusão de 2 orbitais incompletos aí. Só para lembrar, né, antes da gente começar aqui a falar dos híbridos, lá das ligações covalentes ainda, vocês devem ter assistido aquele videozinho que eu coloquei lá do professor Silvio Predes, coloquei na atividade, né, que é para revisar a ligação covalente. Lá ele fala das ligações simples, que elas são chamadas de ligações do tipo sigma. Então, sempre que eu tiver uma ligação simples, como aqui embaixo, ó, quando tem um tracinho único, né, ligação simples, ela é uma ligação do tipo sigma. Quando eu tenho uma ligação dupla ou uma ligação tripla, eu vou ter sempre a seguinte situação. Um tracinho da dupla ou um tracinho da tripla sempre vai ser uma ligação sigma, assim como uma ligação simples. O restante dos tracinhos, né, o que sobrar, vai ser tudo ligação pi, tá? Então, não é brincadeira, o nome é estranho mesmo, é ligação sigma para ligação simples. E ligação pi é tudo o que sobrar lá da dupla e da tripla. Então, na dupla a gente tem 2 tracinhos. Um tracinho a gente vai chamar de ligação sigma e o outro tracinho a gente vai chamar de ligação pi. Então, numa ligação dupla, a gente tem uma ligação sigma e uma ligação pi. Não importa a ordem, tá? Pode ser a sigma em cima, a pi embaixo, pode ser a sigma embaixo ou a pi em cima, tanto faz. Se a gente tiver uma ligação tripla, um tracinho vai ser sempre uma ligação sigma. Os outros 2 tracinhos que sobraram vão ser ligações pi. Então, quando a gente tem uma ligação covalente tripla, um tracinho é uma ligação sigma e a gente vai ter 2 ligações pi. Então, uma sigma e 2 pi, quando a gente tiver a ligação tripla. Tá? Então, aqui embaixo a gente tem os exemplos, né? A ligação simples é sempre sigma, ó, que a gente pegou um carbono que faz 4 ligações simples com hidrogênios. Todas as ligações simples são sigma. Depois, aqui embaixo, a gente tem 2 carbonos, ó, ligados entre si. Essa ligação entre os carbonos é uma ligação dupla. Então, um tracinho eu nomeei de sigma, o outro tracinho eu nomeei pi. As outras 4 ligações aqui, ó, que são ligações simples entre carbonos e hidrogênios, são todas ligações sigma. Então, o último exemplo aqui, ó, carbono ligado entre outro carbono, né, por uma ligação tripla. Ó, percebam que na tripla a gente tem uma ligação, um tracinho, que a gente chama de ligação sigma, e os outros 2 tracinhos que sobraram a gente chama de ligação pi. Aqui no lado esquerdo, né, no meu lado esquerdo, a gente tem uma ligação simples, que é uma ligação sigma. No lado direito, a gente tem uma outra ligação simples, que a gente vai chamar de sigma também. Tá? Então, aqui embaixo eu fiz um resuminho, né, dos híbridos. O híbrido sp3, o híbrido sp2 e o híbrido sp. Tá? Para que a gente precisa